E aí, segundos, tudo bem? A gente retoma a análise da produção agrícola do Brasil. Então, falta a gente abordar alguns gêneros que faltaram na última aula e vamos falar sobre a pecuária na aula de hoje. Então, segura aí que a gente vai falar mais um pouquinho sobre como o Brasil produz suas riquezas no campo. Até agora, nós falamos também de muitos gêneros que o Brasil é líder, ou é um grande expressivo produtor, ou é vice-líder, enfim. Nesse caso, a gente não é nem um pouco representativo, inclusive somos dependentes de importação. A afirmação atribuída a Pero Vaz de Caminha de que nesta terra, em se plantando, tudo dá, não é verdadeira. Trigo, por exemplo, não dá. O Brasil já foi o maior importador de trigo e continua sendo um dos maiores. De quem compramos? Da Argentina, que é um grande produtor do cereal. Nós, brasileiros, consumimos entre 10 e 11 milhões de toneladas do trigo por ano e produzimos 5 milhões e 700, 6 milhões por aí. Agora a Argentina teve um problema com a safra, então o Brasil está importando trigo não apenas deles, dos nossos irmãos, mas também dos canadenses, dos americanos e dos países da antiga União Soviética. Certa vez, há alguns anos, falava-se do trigo desenvolvido para o cerrado. Onde está esse trigo? O fato é que o Brasil não consegue produzir trigo de qualidade, porque o trigo de qualidade é especial para panificação, para massas, né, para macarrão, para biscoitos. E normalmente ou faz frio ou não faz frio, enfim. E agora, neste momento, a safra do Paraná, que é o maior produtor, acho que do Brasil, corre risco com problemas climáticos se ocorrer uma queda muito grande da temperatura. O fato é que Pero Vaz de Caminha não tinha razão. O trigo é um gênero temperado, ele se dá muito bem em climas muito frios, que a gente não tem na grande maior parte do Brasil. Por isso a região sul acaba sendo a grande representativa produção de trigo no Brasil, por conta do clima. E mesmo assim não é o suficiente, a nossa alimentação é muito baseada em trigo, né, pessoal? Comemos nos pães, comemos no macarrão, nas massas que a gente tanto gosta. Então a gente importa muito trigo da Argentina, são nossos grandes fornecedores. E aí, quem mais produz trigo no Brasil depende muito das condições climáticas. Então, o Paraná e Rio Grande do Sul sempre ficam na primeira posição, dependendo das situações climáticas. Porque como a nossa situação climática é muito fora do contexto da produção de trigo, qualquer oscilação de mais chuvas, mais frio, menos frio, altera o ranking dessa produção. E a gente, por conta da área, né, estamos sempre na terceira colocação na produção de trigo. E aqui um regionalismo muito forte no nome, né, pessoal? Alguns reconhecem como macaxeira, outros vão chamar de aipim, outros chamam de mandioca, mas já ouvi dizer que tem que ser mandioquinha, porque a mandioca mesmo é tóxica e você faz apenas a farinha, você não pode cozinhar. Ou seja, a gente reconhece como aipim, você sabe do que eu estou falando. E vou te dizer que é difícil encontrar aipim bom no mercado, cara. Tu deixa assim 3 horas na panela de pressão e ele não desmancha. Mas é muito bom e faz parte da nossa alimentação, é base alimentar para o brasileiro. E, portanto, você já sabe, produzido na pequena propriedade familiar. Muitas vezes também associado à subsistência, né, pessoal? Muito importante a mandioca. Por isso ela está bem espalhada, bem disseminada pelo Brasil, já que é bem ligada à propriedade familiar, subsistência. Algodão brasileiro. Importante para a produção de biodiesel e de óleo de cozinha. Essencial para a nossa indústria têxtil. Destaque do nosso agronegócio. Somos o 5º maior produtor mundial. Estamos entre os 5 maiores exportadores. Boa parte da nossa produção é monitorada através de um moderno sistema de rastreamento e classificado pelo rigoroso modelo HVI. Aqui também produzimos sementes de alta qualidade. Nossa cotonicultura é organizada, alinhada com as tecnologias mais sofisticadas do mundo. Resultado do trabalho obstinado de idealistas que se uniram e acreditaram no potencial do nosso algodão. Superaram obstáculos e encontraram soluções inovadoras ao longo dos anos. Uma bela história que começou há muitos anos atrás. A Bolsa Brasileira de Mercadorias apresenta Algodão, 100 anos do mercado organizado no Brasil. No Brasil colonial, o algodão foi introduzido em pequenas propriedades para produzir as roupas dos habitantes e escravos. Mais tarde, na Europa, a Revolução Industrial mudava o mundo e impulsionava a indústria têxtil.
Como boa parte do algodão que abastecia as fábricas inglesas era produzida nos Estados Unidos, com a Guerra da Secessão, esse cultivo foi interrompido e o Brasil passou a cultivar algodão para exportação, sobretudo no Maranhão, onde ele ganhou a alcunha de ouro branco, negociado essencialmente para a Inglaterra. Em São Paulo, o café passava por uma crise e logo o algodão se tornou uma alternativa rentável. A produção prosperou tanto que há exatos 100 anos atrás, um grupo de empresários pioneiros vislumbrou um futuro promissor para o algodão. Eles se uniram para formar a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Em 1918, o prédio da Bolsa de Mercadorias de São Paulo foi inaugurado. Desde o começo, a Bolsa Paulista, que originou a nossa Bolsa Brasileira de Mercadorias, tinha como objetivo organizar e regulamentar o negócio do algodão, sempre alinhada com o mercado externo mais desenvolvido. Nos pregões do algodão da Bolsa aconteciam importantes negociações. A Grande Depressão de 29 desencadeou a crise do café e, mais uma vez, o algodão se tornou um bom investimento para os agroempreendedores. A produção de São Paulo se fortaleceu e a indústria têxtil paulista se desenvolveu. Métodos de classificação, revisão e arbitragem foram criados e adotados na época. No Instituto Agronômico de Campinas, sementes eram testadas e aperfeiçoadas. Em 1934, o estado de São Paulo já detinha mais de 1/3 da produção nacional. Anos depois, com a incerteza da Segunda Guerra Mundial, o mercado de algodão brasileiro se beneficiou. Foram tempos áureos para os negócios do nosso algodão. Em 1952, um sistema de tickers passou a agilizar a transmissão de informações do pregão do algodão. Ele foi utilizado durante as décadas seguintes. O primeiro leilão de fardo de algodão era um grande acontecimento. Os 400 anos de São Paulo foram celebrados num destes leilões. Em 1957, o Brasil se destacava no mercado, mas depois, com as demandas externas exigentes e voláteis, ele se enfraqueceu. Mas a nossa produção permaneceu em alta até o início dos anos 70. Mas em 1973, foi decretada a proibição da exportação do algodão no Brasil. Por outro lado, nesse período, a indústria têxtil avançou muito. Até que nos anos 90, mais uma vez, a reunião de grandes visionários mudou o nosso destino. Olacir de Moraes e Inácio Mamana Neto idealizaram um novo cenário para o nosso algodão no Cerrado brasileiro. Com os fertilizantes adequados, o clima perfeito e força de empresários inovadores, a cotonicultura se desenvolveu plenamente no Mato Grosso. Tanto que hoje o estado é o maior produtor do país, seguido da Bahia. Esse cara o Brasil reverteu. Nós éramos um grande importador e agora somos um grande exportador. O algodão, gente, que destina-se basicamente à indústria têxtil, né? E assim como a laranja, a gente também sofre bastante com a concorrência dos Estados Unidos, que também é um grande produtor, a gente já viu isso. Então existem várias disputas entre Brasil e Índia e Estados Unidos em relação ao algodão, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio. E assim como a soja, a agricultura, né? E assim como a soja, a produção de algodão também é bem intensa, ou seja, com muito uso de maquinário e tecnologia. E frutas, né, pessoal? Frutas, a gente tem um monte de frutas, inclusive frutas que a gente nunca comeu na vida, que a gente nem faz ideia. Esses dias eu estava conversando com o treinador ali da minha academia que veio do Pará, ele falou um monte de nome de fruta que eu nunca vi na minha vida. Aí vamos falar sobre alguns destaques, tá, pessoal? A região do Vale do Rio São Francisco, onde a gente vai ter entre Petrolina e Juazeiro, uma região de fruticultura irrigada no Vale do São Francisco. Inclusive produção de uvas, tá, pessoal? O Rio São Francisco e o sol o ano inteiro favorecem a fruticultura. A região é o principal polo produtor de frutas do país. O segredo desse sucesso está na irrigação. Produtores de Juazeiro e Petrolina já estão investindo na automação dos sistemas de irrigação e fertirrigação para melhorar a eficiência no uso da água e reduzir os custos de produção. Na fazenda Brasil Uvas, em Petrolina, o sistema é baseado em um conceito israelense. O consultor Emanuel Almeida Martinez explica que a partir de um programador é possível controlar as bombas de água
e as válvulas no campo, além de fazer todo o gerenciamento e o cronograma das áreas que precisam ser irrigadas. Com a implantação da automação, a gente teve alguns ganhos. Dentre eles, a redução no custo de mão de obra, redução no custo de energia, além da otimização do horário para a execução de algumas atividades. Porque para executar a fertirrigação, a gente dependia de um fertirrigante para estar fazendo acionamento de bombas, desligando bombas, para poder estar cumprindo a programação. E com esse sistema, a gente consegue, na parte da noite, estar fazendo esse acionamento independente. Geralmente um horário que não era aproveitado pela empresa. O sistema de irrigação da fazenda adotado é por gotejamento. Então, que tem uma maior eficiência no aproveitamento e uniformidade de distribuição da água para as culturas. Para que chegue à mesa do brasileiro uma fruta de qualidade, existem por trás diversos fatores que influenciam na produção, entre elas a irrigação. Aqui no Vale do São Francisco, o produtor rural utiliza diversos sistemas, como esse aqui, a microaspersão, onde a eficiência no uso da água chega a 95%. A fruticultura na região gera milhares de empregos diretos e indiretos. Nessa empresa, por exemplo, são 800 funcionários fixos e chegam a contratar até 4.000 pessoas no pico de produção. O único semiárido tropical do universo conhecido, do mundo, que passa um rio pelo meio, é o Vale do São Francisco. Graças ao Rio São Francisco, nós podemos ter aqui mais de 1.200.000 pessoas empregadas na fruticultura. É isso que gera a nossa região. Além da uva de mesa, o Vale também concentra a produção de variedades destinadas à fabricação de vinhos. Na vinícola Terra Viva, as uvas Syrah, Itália, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Verdejo e Tempranillo são produzidas em 120 hectares irrigados por gotejamento e microaspersão. Quando se fala em fruticultura aqui no Vale do São Francisco, não tem como falar dela sem falar da irrigação, porque aqui para a nossa região é imprescindível a água, porque se precisa irrigar todo dia aqui. Então, uma coisa aqui não anda sem a outra estar junto. Por ser uma região muito quente, se precisa de água e faz o diferencial, porque é a única região do país que se consegue produzir 2 vezes por ano. Ao contrário das outras regiões que o clima limita. E aqui, como tem sol o ano todo, a gente tem essa vantagem, então proporciona ter até 2 safras e meia por ano. O Vale do São Francisco tem 93.000 hectares irrigados e produz, em média, 1.700.000 toneladas de frutas tropicais por ano. O faturamento anual gira em torno de 2 bilhões de reais. Uva e manga, principais culturas produzidas na região, representam 440 milhões desse total. A agricultura irrigada no Brasil tem tido um crescimento muito grande nos últimos anos. As tecnologias trazidas pela irrigação, a tecnologia de irrigação e de fertirrigação tem trazido benefícios ao produtor e à produção de forma geral. E de um tempo para cá, essa tecnologia tem sido mais acessível aos pequenos e médios produtores também. É uma produção que outrora, uma tecnologia que outrora atendia em grande parte os grandes produtores, hoje em dia está muito difundida no campo e tem trazido diversos benefícios para a produção de frutas do Brasil. Hoje somos o 3º produtor, com 44 milhões, mas eu acho que com um curto espaço de tempo e adoção de novas tecnologias, das quais a irrigação pode ser destacada, a gente poderá chegar ao 2º lugar na produção mundial de frutas. O Brasil possui 30 polos de fruticultura distribuídos pelo país. Produz anualmente 44 milhões de toneladas. O mercado de frutas frescas representa 53% da produção comercial do país. 2,5% da produção é exportada para a União Europeia, Emirados Árabes, Uruguai, Argentina, Canadá e Estados Unidos. Os outros 97,5% são destinados ao mercado interno. Essa ideia de uma esterilidade do Nordeste em produção agrícola ela é errônea, né? A gente tem fruticultura irrigada na região. E também na nossa região sul aqui nós temos um destaque na fruticultura temperada. Produzimos alguns gêneros temperados de frutas, já que nosso clima é mais frio. 2 exemplos que a gente vai ter é a maçã e uva.
E no caso da uva, nós temos a vitivinicultura, ou seja, a produção de uva para fins, né, de vinho. E aí ali na Serra Gaúcha, né, a gente vai ter grande destaque. Eu não sou muito apreciador de bebidas alcoólicas como um todo. Eu fico extremamente estarrecido quando vocês que têm tipo 14, 15, 16 anos vêm querer falar para mim sobre vinho. Me poupe. Vocês têm que entender de Toddy. Eu tenho 32 anos na cara, pago minhas contas, pago meus Pokémon e bebo Toddy ou Galac. Bem gostoso. Então, me poupe de vocês me virem com sommelier pra cima de mim com 15 anos. Assim como o café, a uva também depende bastante das condições de clima e de solo, porque cada tipo de uva reage a algum tipo de solo ou um tipo de clima. Então, por isso que a gente tem aquela variedade tão grande de vinhos. E existe até faculdade, tá, pessoal? Na região da Serra Gaúcha existem cursos superiores em enologia. Você tem que estudar o solo, as plantas, porque é bem complexo. Envelhecimento, enfim. Eu não sou muito entendedor, como vocês já sabem, mas eu sei que é bem complexo. E a gente tem, inclusive, vinhos que competem com vinhos internacionais e europeus, tá, pessoal? Que são aqueles vinhos famosíssimos. E aí, segundão, a gente retorna com as análises sobre a produção agrícola do Brasil e dessa vez a gente vai abordar a pecuária brasileira, né, pessoal? Então, a gente falou sobre a produção agrícola, falamos, né, sobre os principais gêneros que o Brasil produz. Claro que não falamos sobre todos, porque seria basicamente um ano só sobre isso para falar. Então, a gente falou sobre os mais relevantes, sobre as principais e as características delas. E a gente vai fazer o mesmo com a pecuária agora, tá bom? Então, a gente vai dar uma analisada no panorama geral da pecuária do Brasil a partir de agora, então. E já fazendo uma promo da tour aqui, o Coque Conecta de número 6 foi feito justamente falando um pouquinho sobre o churrasco. Daí, claro que no Coque Conecta a gente fez uma abordagem mais ampla de tudo que envolve o churrasco. Mas a parte que eu e o Grote abordamos é justamente a parte de produção e comercialização da carne pelo Brasil, né, pessoal, principalmente. Então aí eu vou colocar o link do Coque Conecta no slide e seria bem interessante que vocês dessem uma olhadinha, pelo menos na parte em que eu e o Grote abordamos, que falamos sobre justamente a produção de carne no Brasil, dados sobre essa produção e sobre o comércio. O Grote falou sobre a produção e os problemas que incidem nessa produção e eu falei um pouco mais sobre o comércio da carne brasileira e no mundo também. Então, uma tarefinha de casa tua, tá? Eu sei que o Coque Conecta tem 1 hora de duração. Alguns de vocês viram no momento, né, em que ocorreu, mas eu peço para vocês darem uma olhadinha na parte que a gente fala sobre a produção e comércio, que envolve a parte geográfica da questão, para você já entender, para ter aí, né, mais uma fonte de análise sobre essa temática, tá bom? Gente, na real, eu falei que a gente ia ver a pecuária hoje, mas eu estava fazendo aula, encontrei uns vídeos legais e eles são meio grandinhos e tinha bastante coisa ainda que faltou para falar sobre a agricultura, de fato. Então eu decidi, pessoal, finalizar a aula por aqui, para não ficar muito extenso. E daí na próxima aula a gente finaliza a parte pecuária. E para não ficar uma aula quebrada, porque a gente já vai para outros conteúdos, então eu prefiro deixar mais tempo para a pecuária e colocar mais vídeos interessantes, colocar mais reportagens e tal. Já que a gente vai falar sobre algumas coisas bem interessantes, como o halal, por exemplo, que é uma forma de abater os animais respeitando questões religiosas dos islâmicos, enfim. Então, para a gente ganhar mais conteúdo, para a gente ganhar mais detalhes e mais videozinhos, então eu prefiro finalizar essa aula por agora. E aí você tem uma tarefa de casa, que é ver aquele Coque Conecta que a gente falou ali sobre a produção de carne. Daí tem o Silvio, tem o Grote, tem o Ricardinho, tem o Calegaro, tem o Marcão. A gente fez esse Coque Conecta já faz um tempo, mas a gente basicamente tratou sobre a produção de carne, né, pessoal? Então, tua tarefinha é ver aquilo ali. Então, a gente vai diminuir a aula, então é um trato que eu vou fazer com vocês. Eu vou deixar a aula menor, mas tem que ver o Coque Conecta. Fechou? Então, até a próxima. Tchau, tchau.